Esforço, foco, dedicação total aos estudos. Acreditar, se preparar e, quando finalmente chega o momento, frustração, provas suspensas e, por mais que você não queira pensar assim, parece que foi tudo em vão. Uma pandemia que não termina. Diversas incertezas, medo, apreensão, ansiedade, receio, preocupação e dúvidas. Infelizmente, o desafio maior que vivemos é incontrolável. Mas tenha certeza, acredite em você. Todos os obstáculos e todas as etapas vencidas até aqui não serão desperdiçadas. O conhecimento é todo seu. E para falar a verdade, você mais do que ninguém sempre soube que não seria fácil. Desafios foram feitos para serem superados. Mantenha sua preparação. Afinal, onde você quer estar quando a oportunidade chegar? Nós queremos estar ao seu lado comemorando. Tenha força, o seu momento vai chegar. CERS, construindo sua aprovação. Referência no ensino jurídico de qualidade, a Faculdade CERS já soma mais de 20 mil profissionais do direito qualificados ao longo dos últimos anos. Seus professores estão entre os juristas mais renomados do país e eles estão prontos para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um profissional de destaque. Se você busca uma pós-graduação em Direito, faça a melhor escolha. Faculdade CERS. Pensou direito? Pensou CERS. Fala pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta de uma aluna nossa de Sergipe a respeito de uma dúvida que envolve o estatuto da OAB, que é a seguinte: professor, como é que funciona a minha atuação profissional na advocacia fora do meu estado? Eu sou inscrita aqui na OAB, mas eu quero exercer a advocacia em outros estados. Como é que funciona? Eu posso exercer a advocacia fora do meu estado? E para isso, para a gente conseguir responder a essa dúvida da nossa aluna, basta uma consulta rápida ao artigo 10 do nosso Estatuto da OAB. O artigo 10 do Estatuto vai nos trazer as espécies de inscrição. Nós temos basicamente 3 espécies de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil: a inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição por transferência. Então vamos imaginar o seguinte: você exerce a advocacia no estado do Rio Grande do Norte. A sua inscrição principal é no estado do Rio Grande do Norte. Você pode exercer a advocacia em Alagoas? Pode exercer a advocacia na Bahia, no Ceará, no Amapá, no Acre? E a resposta é claro que sim. A sua inscrição principal lá no Rio Grande do Norte te permite advogar em todo o território nacional. No entanto, com certa restrição quantitativa. Presta atenção, então. Você pode exercer a sua advocacia em todos os estados da federação e não somente naquele estado da sua inscrição principal. Mas, fora do estado original de inscrição principal, o exercício da advocacia vai encontrar um limite quantitativo. E que limite quantitativo é esse? Até 5 causas por ano, você pode exercer a advocacia com a sua inscrição lá da OAB Rio Grande do Norte em todos os demais estados da federação. Até 5 causas por ano. Eu até brinco e chamo isso de um test drive da advocacia. Você pode fazer test drive em todos os demais estados da federação. E o test drive é limitado a 5 causas por ano. A partir da 6ª causa, o Estatuto da OAB entende que você já está advogando com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo,
tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação. Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. E um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. 1, 2, 3. Vitória! Tarsila, como é que você conheceu o SES? Diz pra mim aí. Bom, eu conheci o SES há alguns anos atrás, ainda na época da faculdade, em 2014, e uma amiga me apresentou uma revisão de véspera, acredito, e eu também vi o stand de vocês lá. No dia que eu fui fazer a prova, no local de prova, vocês estavam dando um panfleto da revisão de última hora. Jornalzinho, eu acho que era um jornalzinho chamado Último Treino. Era exatamente. E eu passei nessa primeira fase, infelizmente não passei na segunda por meio ponto, mas passei um tempo sem tentar, né, a prova e estou voltando com tudo. Aí você fez 2014, não passou na segunda fase, aí foi cuidar de outras coisas e agora resolveu retomar os estudos. Como é que você tem feito aí para estudar e, claro, também cuidar da sua saúde e dos seus familiares? Bom, não tem sido muito fácil, né? Tem que ter muito foco, muita determinação, porque assim, você está estudando em casa, então tudo pode atrapalhar os seus estudos, um comentário mais alto, ou alguma coisa para fazer, ou as pessoas acham que você está em disponibilidade, e você só está estudando, então faz isso. Então eu já tiro um horário para fazer as coisas, para resolver as coisas, e eu tenho um cronograma. Vocês me ajudaram a fazer o cronograma e colocar tudo numa determinada hora para fazer aquilo ali. E é incrível como eu me sinto bem quando eu bato a meta do dia. Conquiste seus objetivos com a pós-graduação de referência em apenas 6 ou 12 meses e receba o certificado em até 30 dias após a conclusão do curso. Transforme-se como profissional em mais de 20 opções de cursos. Faculdade CERS. Pensou direito? Pensou CERS. Olá, caras amigas, olá, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula CERS
nessa caminhada rumo à aprovação na primeira fase do exame 33. Nós vamos juntos depois para a segunda fase, aqueles que vierem comigo, com o Arthur, com a Priscila, nesse timaço de penal, a gente vai ajudá-los a passar, a conquistar o sonho de, até o fim do ano, ó, essa vermelhinha vai estar na mão de vocês, tá? Eu acredito em vocês. Qualquer dúvida durante a nossa aula de hoje, eu dizia aqui em off para os alunos que estão aqui comigo na sala do Zoom, é uma das aulas mais importantes dentro do processo penal, porque é aula de recursos criminais. Os recursos sempre caem. E, claro, para quem vai para a segunda fase comigo, segunda fase em penal, em prática penal, bom, aí nem se fala, né? Porque as peças, muitas vezes, são o próprio recurso. Se não vem na peça recurso, vai vir nas discursivas. E muitas vezes vem na peça e na discursiva, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Também um abraço aos queridos e as queridas que estão no canal do YouTube. Eu gostei muito da mensagem da Andréia. Esse é o espírito, tá, Andréia? Andréia Oliveira, um beijo, tá? O espírito é este. A Andréia colocou assim, rumo à aprovação. Então, boa noite para Recife, boa noite para Cuiabá. Alguns recados que eu vejo aqui no canal do YouTube que assiste a nossa aula ao vivo, tá? Quando nós falamos em recursos criminais, nós temos que saber uma parte geral, aquilo que eu chamo de teoria geral dos recursos criminais, e uma parte especial, os recursos criminais em espécie. Uma parte geral e uma parte especial. Nesta aula, eu vou começar a falar com vocês, olha só o material na telinha, eu vou começar a falar com vocês a respeito da parte geral, a respeito da chamada teoria geral dos recursos. Aqui, pessoal, nós estudamos, sobretudo, há outros temas, mas sobretudo, nós estudamos aqui os princípios, o juízo de prelibação e os efeitos dos recursos criminais. Princípios, juízo de prelibação, que nada mais é do que o juízo de admissibilidade recursal, é quando nós verificamos se estão presentes os pressupostos para a admissibilidade do recurso. Os juízes dizem sempre assim, conheço ou não conheço do recurso. Quando ele faz essa verificação para ver se conhece ou se não conhece, ele faz o juízo de prelibação. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. E, claro, os efeitos dos recursos criminais. Bom, o que nós temos que saber a respeito dos princípios? Resumindo, a respeito dos princípios dos recursos criminais. Nós temos que saber, antes de mais nada, o princípio da fungibilidade. Fungibilidade recursal. Artigo 579 do CPP. O que é a fungibilidade recursal? A fungibilidade significa que o juiz poderá conhecer, aceitar um recurso como se fosse outro. Só que para que isto ocorra, pessoal, deve haver boa-fé. Ou, em outras palavras, não pode haver má-fé. E a má-fé, ela se presume em duas situações. A má-fé se presume se há um erro grosseiro, ou dois,
intempestividade. No caso de erro grosseiro ou de intempestividade, se presume a má-fé e aí o juiz não poderá receber, conhecer, aceitar um recurso como se fosse outro. O artigo do Código de Processo Penal 579, ele diz, eu estou compartilhando com vocês. Na telinha, pessoal, o CPP. O CPP, lá no artigo 579, diz: salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Vamos lá. Essa pergunta vai para os meus alunos aqui da sala do Zoom, os meus alunos de primeira fase, talvez até de segunda fase, né? Talvez venham comigo. A pergunta é: qual o recurso que ataca a pronúncia? Quem é que se manifesta aí? E aí, Henrique? Fidel? Rafael com PH? Qual o recurso que ataca a pronúncia? Vários reses aqui no chat. Maravilha. Vários reses. Ou seja, recurso em sentido estrito. E o que ataca a impronúncia? A impronúncia é a apelação. Veja, como é que vocês podem memorizar, e eu já falei algumas vezes isso durante as minhas aulas, a consoante anda de mãos dadas com a consoante. A vogal anda de mãos dadas com a vogal. Então, veja, a pronúncia, que é aquela decisão do juiz que manda o réu a júri, começa com P, o recurso é o R, é o rese, consoante com consoante. Agora, a impronúncia, que é aquela decisão que diz, o réu não vai a júri. Por quê? Porque ou não há prova da materialidade, ou não há indícios de autoria ou de participação. Então, a impronúncia e uma vogal, a apelação, a de apelação, é o recurso cabível. Para atacar a impronúncia, a apelação. Para atacar a pronúncia, o rese. Às vezes, eu digo isso para vocês com a experiência de quem está há mais de 20 anos trabalhando com o processo penal na prática, né? Eu sou promotor criminal e hoje eu sou um dos promotores do júri de Porto Alegre, do Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul. Bom, às vezes, o que se verifica é a interposição de uma apelação, interposição de uma apelação para atacar o rese. Às vezes, o advogado de defesa se atrapalha e acaba interpondo uma apelação para atacar o rese. Ele deveria ter interposto o quê? Para atacar. Vamos de novo. Acaba interpondo uma apelação para atacar a pronúncia, quando deveria ter interposto o rese. A pronúncia, ela é atacada pelo rese. Mas, às vezes, alguns advogados de defesa acabam se atrapalhando e ajuizando a apelação. Se não há intempestividade, e aqui, em regra, não haverá, por quê? Porque nós temos o mesmo prazo, como nós veremos, são 5 dias para a interposição da apelação, são 5 dias para a interposição do rese, o recurso em sentido estrito. 5 dias. Se foi respeitado o prazo, e, portanto, não há má-fé, o juiz pode conhecer aquela apelação como se rese fosse. Isto é, pessoal, o princípio da fungibilidade. Ainda aqui, eu quero que vocês lembrem do princípio da proibição da reformatio, com o T, eu escrevi reformatio, da reformatio in pejus. É um princípio muito importante para quem está se preparando para o exame de ordem, para a OAB. O princípio da proibição da reformatio in pejus, artigo 617 do CPP. Proibição da reformatio in pejus, vedação da reformatio in pejus, o princípio da não reformatio in pejus.
Então pense comigo. Em um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a vida do réu, a condição jurídico-penal do réu. Se o recurso é exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a vida do réu. Isto está, e eu vou de novo até o CPP com vocês, ó. Estou compartilhando o Código de Processo Penal na tela. Dentro do CPP, eu estou descendo para o 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386, 387, no que for aplicável agora, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Se houver um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Se o tribunal piorar a condição jurídico-penal do réu em um recurso exclusivo da defesa, nós teremos a reformácia in pejus direta. Ah, professor, tem a direta e a indireta? Tem. Tem a direta quando esta reforma para pior é procedida pelo próprio tribunal. E tem a indireta quando o tribunal cassa a sentença do juiz, manda o processo de volta para o juiz dar outra decisão. E nesta outra decisão, o juiz piora a condição jurídico-penal do réu. Para que nós falemos em reformácia in pejus, deve haver recurso exclusivo da defesa, tá? Porque se houver recurso também da acusação, do Ministério Público, por exemplo, para aumentar a pena, claro que o tribunal pode reformar para pior. Eu estou falando em um recurso exclusivo da defesa. O tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Se o fizer, reformácia in pejus direta. Agora, se no recurso exclusivo da defesa, o tribunal cassar a decisão, a sentença 1 do juiz, mandar de volta, e o juiz prolatar uma sentença 2 e nessa 2 piorar a vida do réu, nós teremos a reformácia in pejus indireta. Tanto a direta quanto a indireta são vedadas ali no 617 CPP. É claro que o 617 fala sobretudo no tribunal, tá? Voltei ao nosso material. Olha lá. Voltei ao nosso material. Além dos recursos criminais, eu quero lembrá-los também a respeito, dos pressupostos de admissibilidade recursal. Estes pressupostos de admissibilidade recursal são exatamente o que eu estou chamando de juízo de prelibação. Estes pressupostos de admissibilidade podem ser, em primeiro lugar, objetivos. E aí nós temos aqui um cabimento. 2, adequação. 3, tempestividade. 4, inexistência. Inexistência de fato impeditivo. 5, inexistência de fato extintivo. E 6, regularidade formal. A forma tem que ser correta. Regularidade formal. Olha lá. Regularidade formal. Cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo, inexistência de fato extintivo, regularidade formal. São os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Cabimento. Veja, cabe recurso? É a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Cabe recurso? Porque não pensem que todas as decisões em um processo criminal são recorríveis. Nem todas são.
Nem todas as decisões são recorríveis. Então, a primeira coisa é, cabe recurso? Se cabe recurso, você vai se perguntar, em segundo lugar, é adequado? Este recurso que foi utilizado é o recurso adequado? Foi usado o recurso adequado, aquele previsto em lei? É claro que este segundo requisito objetivo não é absoluto. Por quê? Quem é que me diz por que a adequação não é um requisito absoluto? Simone, querida, estou te vendo aqui, tudo bem? Por que não é um requisito absoluto? Deixa eu ver quem é mais que está com a gente. O Cris Leão, Eli, Luciana, Thaís, Ana Clara, Marcos, Thaís Rodrigues, Karen, Eduardo, Laura. Laura sabe bastante penal, me lembro de ti, Laura. Heraldo, Amanda, Maria Cristina, Evaldo, Priscila. Por quê? Olha, responderam corretamente. Alexandre, a Amanda, a Laura, a Camila, a Sheila. Boa noite, Salim. Boa noite, Cris. Tudo bem? Então vejam, por que a adequação não é algo absoluto? Por causa da fungibilidade. Porque se não houver má-fé, o juiz pode conhecer o recurso como se fosse outro. E eu não canso de repetir, haverá má-fé, se presume má-fé, 1, se houver erro grosseiro, e 2, se houver intempestividade. Na sequência, chegamos a ela. Ponto 3, claro, a tempestividade. Como nós veremos, qual é o prazo para interpor um rese? 5 dias. Há uma exceção, 20 dias na lista de jurados. Qual é o prazo para interpor a apelação? Vamos lá. Vamos ver o que vocês me dizem, turma. O que vocês me dizem? Qual é o prazo para interpor apelação? Eu quero uma resposta. Vamos lá. Qual é o prazo para interpor a apelação? 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias. Tem uma lista enorme aqui de 5 dias. Opa, Renato, meu querido, 10 dias no GECRIM. A melhor resposta que vocês poderiam dar é depende. Depende, professor. A melhor resposta é depende. Por quê? Porque tem a apelação no CPP, 5 dias, e tem a apelação no GECRIM, artigo 82 da 9.099, 10 dias. Tá? Então, houve respeito a esta tempestividade? Na sequência, inexistência de fato impeditivo, inexistência de fato extintivo para conhecimento do recurso criminal. A renúncia é um exemplo de fato impeditivo. Então eu vou renunciar ao meu prazo recursal. A renúncia se dá antes de o recurso ter sido interposto. Já, por exemplo, a desistência é um exemplo de fato extintivo. Depois de o recurso já estar interposto, eu desisto. Então, renúncia, exemplo de fato impeditivo. Desistência, exemplo de fato extintivo. Não pode haver fatos impeditivos e nem extintivos. E depois, eu respeitei a forma. Porque, por exemplo, há recursos que são interpostos só por petição. Há recursos que são interpostos por petição ou por termo nos autos. Eu tenho que respeitar a forma. Depois que eu, amigas e amigos, analisei os pressupostos objetivos, eu vou aos pressupostos de admissibilidade recursal de natureza subjetiva agora. Os subjetivos. E aqui eu falo, da legitimidade e 2, do interesse. Legitimidade e interesse são os pressupostos subjetivos para a admissibilidade recursal. E eles estão
no artigo 577 CPP 577 do Código de Processo Penal. Vamos até o CPP? Então, fechei aqui. Eu estou voltando até o nosso CPP, compartilhando com vocês agora o 577, que diz, atenção, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, querelante é o autor da ação penal privada, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Então a banca nos pergunta, o réu que não tem capacidade postulatória, que não é advogado, ele pode recorrer? A resposta de vocês é pode. O réu pode recorrer, a lei diz que ele tem legitimidade. Agora, se ele não for advogado, é claro que ele não pode arrazoar. Mas ele pode recorrer. Como é que funciona isso na prática? O réu, ele está na casa dele, está no trabalho, ou ele está na cadeia, às vezes, chega o oficial de justiça. Olha, o senhor foi condenado, assine aqui. Aí ele pode dizer para o oficial, oficial, já coloca aí que eu quero recorrer. Coloca aí, eu quero recorrer pela Defensoria Pública. Pronto, o recurso já está interposto. Depois o juiz vai mandar intimar o advogado, ou no meu exemplo a defensoria, para juntar as razões recursais. Depois, o parágrafo único do mesmo 577 diz: não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Interesse recursal, amigas e amigos, é mais um pressuposto de ordem subjetiva. O interesse recursal está intimamente ligado à sucumbência. Sucumbência é disparidade entre o que foi pedido pela parte e o que foi decidido pelo juiz. Sucumbência. Então, se eu sou sucumbente, se o que eu pedi não foi dado do jeito que eu pedi pelo juiz, eu tenho interesse recursal. Estes são os pressupostos, voltem lá, subjetivos. Para nós encerrarmos esta parte geral, esta teoria geral dos recursos criminais, quero lembrá-los que há efeitos dos recursos criminais. Há vários efeitos. O efeito obstativo, o efeito suspensivo, o efeito devolutivo. Mas eu quero lembrá-los, sobretudo, em primeiro lugar, do efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? Regressivo é o efeito que admite, amigas e amigos, o juízo de retratação. Admite o juízo de retratação. Tem efeito regressivo o rese. O rese aqui no artigo 589 CPP. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Veja, o juiz poderá reformar a sua própria decisão. Então, tem efeito regressivo o rese. E você pode colocar também que, além do rese, tem efeito regressivo o agravo em execução. Porque o agravo em execução segue o procedimento do rese. O agravo em execução segue o procedimento do rese. Nós veremos daqui a pouquinho na parte especial. E você pode colocar também a carta testemunhável, quando o recurso obstado foi o rese. Na carta testemunhável, nós temos um recurso quando há o impedimento de seguimento de recursos. Quando o juiz nega seguimento a algum recurso. Se esse recurso que teve o seu seguimento obstado pelo juiz é o rese,
a carta também terá efeito regressivo, o juízo de retratação. Ainda, eu quero lembrá-los, isto já caiu e vai cair de novo, do efeito extensivo. O efeito extensivo está no artigo 580 CPP. Eu vou colocar aqui que o regressivo está no 589, tá? Já falamos sobre ele. Vamos agora ao 580, que fala do efeito extensivo. Mas para você saber o que é o efeito extensivo, é aquele efeito que estende os efeitos de um recurso do réu que recorreu aos réus que não recorreram. Como é que é, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos concurso de pessoas. Nós temos o A e o B. O A e o B foram processados e depois condenados por um determinado crime. Só o A recorreu, o B não recorreu. Se o A recorreu e conseguiu ter provimento ao recurso, ganhou lá no tribunal, e as razões do A não são só do A, valem para todo o processo, não são pessoais do A, aquelas razões, elas vão se estender para o B. E a decisão do tribunal que absolveu o A, ela se estende ao B que não recorreu. É o efeito extensivo que está, vamos lá de novo, no artigo 580 CPP. Aqui está ele, olhem comigo. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então não pode ser caráter exclusivamente pessoal. Por exemplo, o A recorreu pedindo que seja reconhecida a prescrição, porque ele, A, ao tempo do crime, era menor de 21. Bom, isso é só para o A. Isso é só para o A. Se o B, ao tempo do crime, não era menor de 21, nós não podemos trabalhar com a extensão. Por quê? Porque é algo exclusivamente pessoal do A. Agora, se não for, se for, por exemplo, uma questão probatória que vale para todo o processo, o que for decidido por o A, que beneficiar o A, vai se estender para o B que não recorreu. É o efeito extensivo. Eu disse a vocês ao início que estudar os recursos criminais significa, de um lado, conhecer uma parte geral e, do outro lado, conhecer uma parte especial. A parte geral é aquilo que eu chamo de teoria geral dos recursos criminais. A parte especial nada mais é do que os recursos criminais em espécie. Então, na primeira parte da aula, nós debatemos a parte geral, a teoria geral. Agora, na segunda parte, vamos falar um pouquinho da parte especial, dos recursos em espécie. Eu vou seguir a ordem do Código Penal. Claro, quando há intercalando a Lei 9.099. Então você tem que colocar, antes de mais nada, olha só, que o primeiro recurso cabível é o rese. Dentro da parte especial dos recursos em espécie, nós temos o rese. Artigo 581 e seguintes, deixa eu voltar ali, ó. 581 e seguintes do CPP. 581 e seguintes do CPP. É o rese. Primeira coisa, qual é o cabimento do rese? Quando cabe o rese? A sua resposta é: o rese, recurso em sentido estrito, serve para atacar as decisões interlocutórias que estão no artigo 581 do CPP. Repito, qual é o cabimento? Para que serve? Para que cabe o rese? Para atacar as decisões interlocutórias que estão no artigo 581 do CPP. Tem que estar no 581. Se não está no 581, não cabe o rese.
Uma doutrina e uma jurisprudência mais modernas vão admitir a interpretação extensiva. Ou seja, a decisão não está textualmente no 581, mas nós temos uma decisão muito próxima àquela que está no 581. Por exemplo, indeferir a preventiva está no inciso 5º do 581. Cabe o reze. Então, indeferir a temporária também cabe o reze. Se cabe de indeferir a preventiva, cabe de indeferir também a temporária. São decisões conceitualmente muito próximas e que trazem efeitos de sucumbência muito semelhantes. Tá? Vamos lá, então. O reze cabe nas decisões que estão aqui no artigo 581 CPP. Abriu 581. Eu vou lhes mostrar quais são estas decisões. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. 1. Que não receber a denúncia ou queixa. Pessoal, que não receber é a mesma coisa que rejeitar. Não receber ou rejeitar. Agora, existe uma exceção. Esta exceção está na Lei 9.099, de 95, eu coloquei na tela. Na Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099, de 95. E aí eu pulei para o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença, caberá apelação. Então, muito cuidado. Porque se cair na nossa prova, o juiz não recebeu ou rejeitou, é a mesma coisa, tá? Não recebeu ou rejeitou a denúncia ou a queixa. Regra geral, cabe o reze. A não ser que esta decisão tenha se dado no âmbito do GECRIM, do Juizado Especial Criminal. Aí cabe apelação. Olha a pegadinha. Artigo 82 da 9.099. Voltei para o CPP. Depois, voltei para o CPP. Depois, nós temos a decisão que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções salva de suspeição, que pronunciar o réu, e aí eu repito, se a decisão impronunciar o réu, cabe apelação, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Coloquem que os incisos 11 e 12 estão tacitamente revogados. Repito, os incisos 11 e 12 do artigo 581 do CPP estão tacitamente revogados. Eu já explico por quê. 13. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desto excluir. Aqui no inciso 14 está a única hipótese de reze com prazo de interposição de 20 dias. 20 dias e não 5. Só neste caso. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Que decidir a unificação das penas. O inciso 17 está tacitamente revogado. Coloque aí. Que decidir o incidente de falsidade. E aí começa a questão da medida de segurança. Atenção, olha lá. Que decretar medida de segurança. Que impuser medida de segurança. Que mantiver ou substituir medida de segurança. Que revogar medida de segurança. Que deixar de revogar medida de segurança. Bom, tudo isto está tacitamente revogado. Estes dispositivos que eu citei, que estão tacitamente revogados, eram usados
para atacar decisões do juiz da execução penal, até o advento da LEP. A LEP é de 84, o CPP é de 41. Então, até 84, até a LEP, nós usávamos o RESE no âmbito da execução penal. Só que vem a LEP, a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, e com ela, o agravo em execução. Chega o agravo em execução, que agora é utilizado para atacar aquelas decisões que eu referi, que estão tacitamente revogadas. Pergunta do Henrique. Os incisos tal, agravo em execução? Henrique, sim, meu querido, sim. Só tu cuida, tá? Lá na suspensão da pena, às vezes a suspensão da pena já é decidida pelo juiz na sentença. Se vier na sentença, não é agravo em execução, né, Henrique? Aí é apelação. Se vier na sentença, é apelação, tá? Então você vai usar o agravo em execução quando estas decisões se derem no âmbito da execução. Se forem decisões na sentença, é apelação, tá? Voltei ao CPP. Que converter a multa em detenção em prisão simples, o inciso 24 está tacitamente revogado, pode colocar aí. Por quê, professor? Porque ninguém mais pode ser preso porque não pagou a multa no Brasil. Não existe mais esta possibilidade. Ninguém mais pode ser preso porque deixou de pagar a multa no Brasil, tá? E atenção para o inciso 25, que foi acrescentado pelo pacote anticrime, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, o ANPP, previsto no 28A. Então, se o juiz recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, de ANPP, cabe o RESE. Já sabemos, amigas e amigos, qual é o cabimento. Agora, o que nós temos que saber é 2. Qual é o prazo? Existem recursos no processo penal brasileiro, isto não ocorre com todos. Existem alguns recursos que têm um prazo para a interposição e outro prazo para a juntada das razões e contrarrazões. No caso do RESE, a interposição se dá em 5 dias. Não nos esqueçamos que lá na lista de jurados são 20 dias. Cuidado com a pegadinha. As razões e contrarrazões são juntadas em 2 dias. Ah, professor, então o prazo é 7. Não, o prazo não é 7. O prazo é 5. Cuidado. Se cair na prova, qual é o prazo do RESE? 5. O prazo fatal, aquele que nós não podemos perder, é o prazo para interposição. E no caso do RESE, 5 dias, menos na lista de jurados, o prazo lá é 20. Se não, 5 dias. Depois, eu sou intimado para juntar razões, a parte contrária é intimada para juntar contrarrazões em 2 dias cada parte. Mas o prazo fatal, 5 dias. Tá joia? Na sequência, pessoal, nós temos a apelação. Apelação, e eu vou colocar assim, no CPP. Cabimento. E 2, prazo. Qual é o cabimento da apelação? Bom, como regra, nós vamos usar a apelação para atacar decisões definitivas, sentenças de mérito que absolvem ou que condenam. Se cair uma sentença de mérito, uma sentença definitiva de absolvição ou de condenação, cabe apelação. Mas cabe ainda em outras hipóteses que eu vou mostrar agora dentro do CPP. Eu estou abrindo o 593, que já nos traz o prazo. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição proferidas por juiz singular.
2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri, quando, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Essa decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela decisão que é absurda. É a decisão que não encontra respaldo em qualquer prova do processo. Em nada, 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 nada. O que faz o tribunal? Ele, se der provimento à apelação, manda o réu a novo júri. Se este réu, no novo júri, ele receber a mesma decisão, por exemplo, ele for absolvido com base em elementos que não estão no processo, neste segundo júri, aí não há mais o que se possa fazer, em nome da soberania dos veredictos. Vamos de novo. Isso pode valer para absolvição ou para condenação. Digamos que toda a prova, 100% da prova, seja para absolver, e o tribunal do júri condene. A defesa recorre, dizendo, desembargadores, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Se a defesa tiver provimento da apelação, novo júri, é o júri 2. Se nesse júri 2, no meu exemplo, o réu for de novo condenado, com base naquela decisão absurda, não há mais o que possa ser feito. Aí ele vai cumprir a pena. Então, por este motivo, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, só cabe uma apelação com um novo júri. Não cabe um novo júri, segundo ou terceiro, não cabe. Muito cuidado com isso. Agora, se por um lado existe a apelação aqui no CPP, por outro lado, nós temos a apelação na Lei 9.099 de 95. Vocês já sabem qual é o cabimento. Por quê? Porque eu já li o artigo 82 e já houve referência aqui, eu acho que foi o Renato, a respeito do prazo. Qual é o cabimento? Bom, são sentenças de absolvição ou de condenação no âmbito do Juizado Especial Criminal. De absolvição ou condenação no âmbito do GECRIM, da 9.099. Agora, nós não podemos esquecer também a questão da rejeição da denúncia. Lá no CPP o recurso é o rese. Rejeição ou não recebimento é a mesma coisa. Mas aqui no Juizado Especial Criminal o recurso é a apelação. Vamos até a Lei 9.099 de novo. Está na tela o artigo 82 da Lei 9.099. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. É a famosa turma recursal. Olhem o prazo. Parágrafos 1º e 2º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contado da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Então veja, ao contrário do CPP, que permite que eu interponha a apelação num prazo e junte razões em outro, qual é o prazo? 5 dias para interpor, e o artigo 600 fala em 8 dias para razoar, e depois a outra parte, 8 dias para contra-razoar. Artigo 600. A Lei 9.099 fala num único prazo, 10 dias para tudo.
10 dias para interpor e arrazoar. Se eu interpus, o que é interpor? É uma petição dizendo, senhor juiz, eu quero recorrer. Se eu interpus e fiquei esperando uma intimação para juntar razões, passaram-se os 10 dias, eu perdi o prazo. Na Lei 9.099, no Juizado Especial Criminal, são 10 dias para tudo, interpor e arrazoar. Cuidado com isto. Na sequência, eu quero que vocês lembrem dos embargos de declaração. Embargos de declaração. Se vocês quiserem mudar a decisão do juiz, vocês devem apelar da decisão. Os embargos de declaração não servem para modificar a decisão. Os embargos de declaração servem para integrar, para esclarecer uma decisão que é incompreensível ou que é omissa. E nós vamos falar, pessoal, em embargos de declaração no CPP, artigos 382 e 619, e na Lei 9.099, artigo 83. Tanto no CPP quanto na Lei 9.099. No CPP, por exemplo, eu vou ler o artigo 382. 382 do CPP, eu estou voltando para o início do CPP, compartilhando com vocês. Ó. E aí eu pulei para o 382. Aqui, agora sim, 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, são 2 dias e 4 vícios da sentença: obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Olhem agora na 9.099, artigo 83, Juizado Especial Criminal. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Então agora o prazo é de 5 dias e há 3 vícios da sentença: obscuridade, contradição ou omissão. Atenção para essa pegadinha, isso cai nas provas. Embargos declaratórios no CPP, 2 dias, 4 vícios. Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Agora, embargos de declaração na 9.099. São 5 dias. E nós temos ali a obscuridade, a contradição ou omissão. Não há ambiguidade ou dúvida, não há ali. Cuidado com isso. Há outros embargos com os quais as senhoras e os senhores devem se preocupar para a prova. São os embargos infringentes e de nulidade. Embargos deixa eu arrumar o in ali. Infringentes e de nulidade. Estão no 609, parágrafo único, CPP. 609, PU, de parágrafo único, CPP. Nós precisamos de decisão de tribunal. Precisamos de decisão não unânime. E precisamos de decisão desfavorável ao réu. Os embargos infringentes e de nulidade são recursos privativos da defesa.
Recursos privativos da defesa. Decisão de tribunal. Decisão não unânime e desfavorável ao réu. No tribunal, nós temos as câmaras criminais no TJ e as turmas criminais no TRF. São 3 desembargadores. Julgam 3 desembargadores. Se der 3-0, é uma decisão unânime, e aí não cabem os infringentes e nem os de nulidade. A decisão tem que ser não unânime, então 2-1. Deu 2-1, são 3, né? Deu 2-1. Só que 2-1 contra o réu. Por isso o recurso privativo da defesa. O MP não pode opor embargos infringentes e de nulidade. São recursos privativos da defesa. Vamos voltar para o CPP. Eu estou voltando para o Código de Processo Penal, compartilhando com vocês na tela. Estou indo para o 609, nos interessa agora o parágrafo único. A primeira parte diz assim: quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos, olhem o prazo, dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão na forma do 613. Então, decisão não unânime, de segunda instância, ou seja, de tribunal, e desfavorável ao réu. Se esta divergência disser respeito ao mérito, embargos infringentes. Se esta divergência disser respeito a uma questão de nulidade processual, embargos de nulidade. Tá joia? Voltei aqui. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, é claro que nós temos que trazer uma palavra a respeito do agravo em execução. O agravo em execução é o agravo que está na LEP, que está no artigo 197 da LEP. Então, eu estou voltando aqui e compartilhando com vocês, para aí, agora sim, a nossa telinha. O que eu quero que vocês cuidem aqui no agravo em execução. Artigo 197, Lei de Execução Penal, a nossa LEP. Cabimento, como sempre. E 2, o prazo. Qual é o cabimento do agravo em execução? Ele cabe para atacar decisões do juiz da execução. Decisões do juiz da execução penal. Decisões que estão na nossa LEP. Eu vou abrir a Lei de Execução Penal a vocês. A LEP. Lei de Execução Penal está na tela, a 7.210 de 84. E aí eu vou descer até o artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Pessoal, este é o único artigo de toda a LEP que fala do agravo em execução. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Mas aí qual é o prazo? Qual é o rito? Qual é a forma? Como a LEP não traz prazo, não traz rito e não traz a forma, os tribunais superiores, e é pacífico isto, dizem: vamos aplicar o prazo, o rito e a forma do resi, do recurso em sentido estrito. Então, tudo o que vale para o resi, vale para o agravo em execução. Tudo o que vale para o resi, vale para o agravo em execução. Inclusive, pessoal, o prazo. Eu quero que vocês cuidem aqui a súmula do STF de número 700. Eu estou abrindo a súmula do STF de número 700. Olha ela aqui. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz
da execução penal. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. E aí eu pergunto a vocês, e qual seria o prazo para juntar razões e contra-razões? Quem é que me diz? É só vocês lembrarem. Qual é o prazo para juntar razões e para juntar contra-razões no rese? 2 dias. Muito bem. Amanda, Laércio, Laura, Eli Renato, Fidel, Camila. Tudo que vale para o rese, vale para o agravo em execução. Tá bem? Eu estou abrindo, falta 1 minuto para as 20 horas, abrindo para perguntas. As perguntas que eu eventualmente possa não ter respondido. E já pedindo desculpa para vocês por ter hoje pisado no acelerador, né? Mas assim, é de propósito, depois vocês ficam com a aula aqui no CERS gravada. Essa aula pode ser repetida, pode ser revista. Eu queria trazer para vocês parte geral e parte especial, pelo menos os tópicos mais importantes. Suas aulas sempre impecáveis. Professor? Muito obrigado, Amanda. Pode, Laércio, vai, toca a ficha, meu querido. Então, vamos lá. São 2 perguntas, professor. Jogo rápido. Primeiro, ainda na parte geral, tá? Que nós estávamos. Se, por exemplo, for reconhecido um fato impeditivo, esse fato, ele não pode ser suscitado de ofício pelo juiz, certo? Ele tem que ser pedido pelo MP, correto ou não? Não, porque veja, se houver renúncia, meu querido, que é um fato impeditivo, deixa eu só responder, eu só repetir aqui, Laércio, para os colegas que estão no YouTube, tá? O Laércio, ele pergunta, obrigado, Bia, do YouTube, tá? Quer dizer, a questão dos requisitos lá, se houver uma causa impeditiva do conhecimento do recurso, se tem que ser provocado o juiz ou pode conhecer de ofício. Não, se houver renúncia, não há necessidade de provocação por parte do MP, Laércio, tá? Ok, professor, muito obrigado. A última é, quando, por exemplo, for denegada a apelação do réu, o recurso cabível vai ser o rese? Perfeito. Ok. Perfeito. Olha só, turma do YouTube, tem outra baita pergunta aqui do Laércio, tá? Porque, veja, quando nós temos uma decisão que vem a obstar o segmento de recursos, vem a denegar recursos, regra geral, vocês atacam com carta testemunhável. Artigo 639 CPP. Agora tem uma exceção, uma pegadinha. E eu li lá no rol do artigo 581. Se o recurso denegado é a apelação, o que nós temos é o rese. O rese que ataca a decisão que denega a apelação. Acaba sendo uma exceção ao uso da carta testemunhável, tá? Qual o endereço do YouTube, por favor? Pergunta a Sheila. Sheila, querida, está lá no canal do CERS OAB do YouTube, tá? E aqui eu tô vendo as mensagens do pessoal do YouTube. Olha o professor Arthur Trigueiros, um beijo, meu amigo, grande parceiro. Nessa trincheira aqui do penal, a gente aprovou muita gente, né? No nosso exame passado. Agora vem a professora Priscila Silveira para fortalecer o nosso time de penal. Realmente será a melhor equipe de penal do Brasil. Olha, vamos juntos de segunda fase. A Janete está dizendo, que bom, fico muito contente, tá? O ANPP vai cair? Pergunta o Jefferson. Claro, já caiu no último, meu querido. O pacote anticrime, Jefferson e colegas, é uma lei federal. A Lei 13964 de 2019. É uma lei federal que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O edital de vocês é posterior a isso, então já cai tudo que tem a ver com o pacote anticrime, já cai, tá? Olha, a melhor mensagem foi a da Karen. O penal é mais legal. Eu adorei, Karen. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por direito penal, né? Penal, processo penal, leis penais especiais. Eu respiro o penal todos os dias na minha atividade na promotoria, tá? Olha só. Eu sou aluno do CERS, mas estou pelo YouTube. Beleza, Jefferson, não tem problema, tá?
Olha, tem mais uma pergunta da Laurinha aqui. Pode-se dizer, então, que nesse caso de efeito extensivo, só cabe quando os fatos forem objetivos? É mais ou menos isso, Laura. Quando disser a respeito a algo pessoal, e algo pessoal é subjetivo, porque diz respeito ao sujeito. Se for algo pessoal daquele sujeito, só vale para ele. E aí o A, que apelou e invocou este fundamento, por exemplo, será beneficiado por aquele fundamento que não se estende para o B. Agora, se for algo objetivo, como você referiu, que diga respeito ao processo, a uma testemunha, a uma prova, a um documento, sim, absolveu o A e o B não recorreu, estende para o B. O B que não recorreu também vai ser absolvido. É o efeito extensivo. É claro que tudo isso decorre do princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia processual, da igualdade processual. Todos merecem as mesmas condições dentro do processo, tá? Olha lá. Excelente, professor. Passa o Instagram. Passo, @prof. Alexandre Salim. @prof. Alexandre Salim. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, tá? Mas as minhas aulas, elas estão aqui no canal do CERS, tá? @CERS OAB. A gente vai estar aí a semana inteira com vocês. Esta, na próxima, vamos fazer a revisão pré-prova. Os nossos alunos do CERS vão passar. E depois, aqueles que vierem comigo, com o professor Arthur, com a professora Priscila, vão receber a carteirinha da OAB. Pelo menos vão chegar confiantes no dia da prova. Ah, isso eu garanto para vocês, tá? Se nós não temos mais perguntas, um beijo para vocês. Como sempre, foi um privilégio estar aqui com cada um de vocês, tá? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e receber esse carinho de vocês e ver que vocês estão apreendendo o penal, o processo, para mim é a melhor realização, tá? Ainda esta semana eu estarei de volta com leis penais especiais, com direito penal, direito material. Nós veremos a lei de drogas. Vai cair lei de drogas. Então acompanhe a nossa programação aqui no CERS durante toda a semana, 19 horas. E aqueles que quiserem estar conosco no madrugadão, amanhã nós teremos o madrugadão comigo, com Arthur Trigueiros, com Priscila Silveira, a partir das 11h59. É isso aí. Meia-noite a 1h a gente está junto também, tá? Ao vivo. Um beijo para vocês, bons estudos, aquele abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.